convidar para tomar lugar à mesa o senhor Sebastião Rodrigues, subsecretário de Transporte do Estado do Rio de Janeiro. Veio substituindo o secretário Júlio Lopes, que pediu desculpas, mas ele não pôde vir. O senhor Sérgio Marcolini, presidente da Nititrans. O senhor Wetter Rotzer, diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UF. Vamos dar início. Bem, nós combinamos aqui que eu começo, porque eu estou representando o município, né? Aqui tem município, o Estado e depois a União, né? Que a Universidade é federal, né? Então, pela hierarquia, a gente começa. Na verdade, eu vou apresentar um pouco os planos da Prefeitura, os planos para a Prefeitura. O Sebastião, depois, representando aqui o Estado, vai comentar e trazer as propostas que o Estado tem aqui para a área leste metropolitana, não apenas para Niterói, né, Sebastião, mas para a região leste metropolitana. E depois, como é saudável, a universidade deve fazer a crítica aos nossos projetos, né? Eu acho que aí depois a gente faz um debate. Então, bem, aqui, visto do município de Niterói, vou apresentar o plano de transporte da cidade, que foi elaborado lá pela Prefeitura, especialmente pela Nititrans, com a assessoria do escritório da equipe do Jaime Lerner, e que propõe um sistema tronco alimentado de transportes com alguns terminais. Aqui seria um terminal, onde está o terminal João Goulart, que depois vai ser o terminal intermodal, o Sebastião vai falar sobre isso, um terminal no final da Alameda São Boaventura, que seria o terminal da Saibreira, um terminal da Zona Norte, o terminal do Largo da Batalha, um terminal em Charitas e um terminal na região oceânica. E aí são as linhas, por aqui circulariam, então, um sistema tronco alimentado, um sistema em pistas exclusivas de ônibus, circulando pela cidade toda. Esses terminais seriam terminais de integração. Por favor. Aqui no mapinha a gente vê melhor a localização dos 5 terminais, distribuindo por toda a cidade, e os corredores, então, de ligação entre esses terminais. Então, tem um corredor saindo do terminal João Goulart, vindo até o terminal do Largo da Batalha e vindo até Charitas. A ligação desses terminais se fariam por 3 corredores. O corredor principal, que desce por São Francisco, pela Avenida Roberto Silveira, Marquês do Paraná, Amaral Peixoto, até o terminal João Goulart. Uma outra via passando pela Rua Mário Viana, Santa Rosa, e se integrando, e a outro corredor pelo litoral, passando pela Praia de Caraí, Ingá, e chega ao terminal João Goulart. A ligação até Piratininga, depois, quando tiver o túnel Charitas, região oceânica, o terminal de Piratininga se integraria com o terminal de Charitas, que fica em frente a onde está localizado a estação do catamarã de Charitas, e o terminal da Saibreira, que fica já subindo ali na Alameda, e depois faria a integração também do terminal do Largo da Batalha até a Saibreira, e o da Saibreira se ligaria, então, pelo corredor, o que já existe, que é o projeto da Alameda de São Boaventura, ligando ao terminal João Goulart. Aí a localização desses terminais. E nesses terminais, então, como é que funcionaria? É como funciona um sistema tronco alimentado. Você teria linhas alimentadoras que saem dos bairros e vão até o terminal. No terminal, a pessoa troca e pega, então, o ônibus troncal, que segue, então, por vias exclusivas de ônibus. A previsão das linhas alimentadoras, que atualmente, a previsão é que eles carregam em torno de 78 mil passageiros dia. Pode mudar? Pode? Já mudou. Agora, aqui, com as linhas em verde, aqui são as linhas alimentadoras, e em vermelho, as linhas troncais. O sistema como um todo carrega em torno de 232 mil passageiros dia.
atualmente. A execução desse programa, ele é feito em etapas, e a primeira etapa é exatamente essa que está em execução, que é a ligação, então, do terminal João Goulart até o terminal do Largo da Batalha e Charitas. Isso constitui a primeira etapa do projeto. A segunda etapa seria, então, a ligação do terminal do Largo da Batalha ao terminal da região oceânica, e a terceira etapa, a ligação do Largo da Batalha ao terminal da Saibreira, quando seria construído, e, ao mesmo tempo, a ligação da região oceânica a Charitas com o túnel Charitas-Cafubá. Essa etapa eu não citei porque já está pronto, né, que é o corredor da Alameda São Boaventura, que foi feito destacar aqui o empenho do governo do Estado, muito particularmente do secretário Júlio Lopes, que se empenhou decisivamente para a construção aqui do terminal, do projeto da Alameda São Boaventura. Pode mudar? Esse terminal que está, esse projeto que está em construção, está sendo feito atualmente o mergulhão aqui da Marquês do Paraná, que faz parte do projeto. Teríamos, então, 3 estações na Amaral Peixoto, uma estação de integração exatamente em frente ao Antônio Pedro, que vai ficar sobre o mergulhão, que está em construção, uma outra estação já perto do entroncamento ali entre a Roberto Silveira e Marquês do Paraná, 3 estações na Avenida Roberto Silveira. Nesse trecho todo, ele está, nessa primeira etapa, ele está em via segregada, até o túnel. Ele prevê, então, no sentido dos bairros para o centro, de Caraí para o centro, a Avenida Roberto Silveira com mão única, e o retorno pela Gavião Peixoto. No trecho de São Francisco até o Largo da Batalha, nosso sistema viário não comporta, e nessa fase, ele é em trânsito misto, ele não tem vias segregadas. A gente está propondo, no plano diretor, um novo PA para Franklin Roosevelt, para poder ter mais uma faixa de rolamento na Avenida Franklin Roosevelt, para permitir, então, que tenha faixa exclusiva para o ônibus também no trecho da Franklin Roosevelt. Mas isso é uma coisa de longo prazo, porque é um projeto quer dizer, um PA que vai se fazendo ao longo dos anos, né? Pode mudar? Aí o esquema, então, operacional da Avenida Amaral Peixoto, em que ela continua descendo no mesmo sentido, com 4 faixas de rolamento num sentido e 2 faixas de rolamento no sentido contrário. Nessas 2 faixas seriam apenas para o ônibus, uma pista exclusiva para o ônibus, segregada. Ela tem 2 faixas onde ela tem a parada para permitir a ultrapassagem, que é a grande dificuldade que a gente está tendo na Alameda de São Boaventura. A Alameda de São Boaventura, como não tem ultrapassagem, nos horários de pico nós estamos tendo tem alguma retenção. Então, no projeto da Amaral Peixoto, nós estamos prevendo ultrapassagem nas bairros. Aqui no sentido aqui de subida, vocês observam que tem 2 faixas de rolamento onde tem a parada. Na descida, teria 2 faixas de rolamento aqui para o ônibus onde tem a parada e apenas uma faixa onde não tem a parada. De modo que esse corredor da Amaral Peixoto ele vai permitir a ultrapassagem no ponto de parada, o que você ganha muita capacidade no sistema. Próximo, por favor. Aí o esquema, então, de como é que ficaria a Avenida Amaral Peixoto, com as 2 faixas da direita aqui, exclusiva para ônibus. Pode passar? Aí, com a parada, onde ficaria uma parada, o ônibus ia permitindo a ultrapassagem, na Amaral Peixoto. A estação de integração, depois, em frente ao Antônio Pedro. Pode mostrar o próximo. Aqui o esquema da estação, como é que seria, com a parada de integração. Por que é importante nesse ponto? Porque aqui você teria linhas que seguem, então, para a Zona Norte e linhas que vêm para o centro. Então, é possível fazer a integração, é uma estação importante, que ela fica exatamente em cima do mergulhão. Aqui, a descida do mergulhão, aqui a subida do mergulhão e a pista dos ônibus passando aqui por cima.
aí exatamente uma perspectiva da estação de integração Antônio Pedro. Os automóveis... volta, por favor. Dá para voltar? Se não deixa. É interessante, é bom até mostrar o esquema do mergulhão. O mergulhão está aqui, quem vem da ponte ou da Zona Norte, no sentido da Zona Sul, mergulha e passa por baixo, de modo que fica livre, então, o acesso dos automóveis à Avenida Manuel Peixoto e dos ônibus ficam, então, por cima, no nível, sem o cruzamento da Marquês do Paraná com a Amaral Peixoto, o que dá uma limpeza nesse local aqui muito boa, o trânsito passando por baixo, e aqui em cima, o grande mérito desse mergulhão é não apenas ele resolve um nó no trânsito, como ele abre espaço para uma boa e confortável estação de integração num local central da cidade. A próxima. Aqui o esquema do mergulhão, aqui a pista de subida dele, e aqui é a entrada. Ele mergulha logo depois do Corpo de Bombeiros até Amaral Peixoto. Passa aqui e sobe ali exatamente depois do Antônio Pedro, que ele vai permitir também aquele retorno. Quem sai do centro para acessar a Marquês do Paraná vai poder, depois da obra pronta, vai permitir isso também. Pode seguir. Esse slide, parece que eu já mostrei esse slide, né? Mostrando, então, a continuidade das estações. Então, depois, na Marquês do Paraná, e teria mais 3 estações na Roberto Silveira. Estações no sentido de quem vem do centro, do bairro, de Icaraí, para o centro. E estações na Gavião Peixoto, onde de quem vem do centro, no sentido de Icaraí. Pode passar? O esquema, então, de trânsito da Roberto Silveira, ela fica como uma única no sentido do centro, e aqui eu estou mostrando no Campo de São Bento, porque nós temos 5 faixas de rolamento na Roberto Silveira. A gente reservaria 2 faixas para os ônibus e ficariam 3 faixas exclusivas para os automóveis na Roberto Silveira. No sentido contrário, nós temos a Gavião Peixoto tem apenas 3 faixas de rolamento. Então, nós vamos usar a Gavião Peixoto e a Mendes Sá. Então, nós ficamos com 3 faixas de rolamento na Gavião Peixoto e 2 faixas na Mendes Sá. Também 5 faixas de rolamento na Gavião Peixoto. Acontece que a rua Mendes Sá, quando ela chega no Campo São Bento, ela é interrompida pelo Campo São Bento. Então, neste trecho aqui, nós vamos criar uma faixa ao longo do Campo São Bento. Só nesse trecho a gente tem uma faixa no sentido contrário na Roberto Silveira, para permitir a continuidade da Mendes Sá, passando pela Roberto Silveira, chegando então a Lemos Cunha na direção do túnel. De modo que a gente vai ter também 3 faixas de rolamento para os automóveis no sentido contrário, para equilibrar o sistema, tanto no pico da manhã o movimento é nesse sentido, no pico da tarde no sentido contrário. Pode mudar, por favor? Aí como é que seria o esquema dos terminais, o desenho das plataformas? Nós não vamos usar a plataforma, originalmente se discutimos e a ideia era se adotar como Curitiba, aquele ônibus com a plataforma alta, que é característica do Jaime Lerner, né? O Jaime Lerner até queria muito colocar aquele modelo, que é a marca registrada do Jaime Lerner, que foi o inventor desse sistema, né, chamado BRT, né? Mas acabou que aqui na nossa cidade, como o nosso sistema viário é muito limitado, nós temos muitas limitações para o sistema, nós acabamos adotando, ao invés de colocar a parada alta com a entrada no nível, nós estamos e vamos adotar o ônibus com o piso baixo. E a partir está sendo feita uma proposta de licitação de todo o sistema de transportes, em que no novo sistema tem que ser gradativo, né? Mas eles vão se introduzir, então, o ônibus com o piso baixo, para que a entrada seja no nível com o piso baixo do ônibus, ao invés de elevar a plataforma, que ficaria muito complicada essa plataforma com piso alto. Principalmente aqueles tubos que tem em Curitiba, que funcionam muito bem em Curitiba, aqui em Niterói a gente avaliou que não funcionariam bem, porque teria que ter ar-condicionado, porque ninguém ia aguentar ficar dentro daqueles tubos aqui no calor de Niterói. E isso encareceria demais o sistema, você dotar todas as estações com ar-condicionado, ia ser muito complicado. Então, esse sistema é mais simples e é um sistema que funciona muito bem em São Paulo. Em São Paulo, o modelo é todo com ônibus com a piso baixo, a entrada baixa, né? Pode mudar?
Aí seria o modelo, então, do terminal do Largo da Batalha, que ele está, a previsão, ele é ali naquele local ali, ao lado do, onde está sendo feita a obra ali, ao lado do fórum do Largo da Batalha. Pode mudar? Aí o desenho, então, como é que ficaria o esquema do terminal do Largo da Batalha. É? Não, mas se alguém quiser ver, mas acho que está bom. O tipo do ônibus que seria usado, o ônibus, então, com a entrada baixa, é o modelo de ônibus, então. E a gente está propondo também um ônibus com 2 catracas, de modo que ele possa ter mais agilidade no embarque, ter um embarque mais rápido. Pode mudar. Com um cobrador. Na verdade, ele tem 2 catracas, quer dizer, uma catraca fica com o cobrador, e da outra catraca, quando o cara passa com o bilhete único, não precisa do cobrador, ele passa direto. E a tendência é que se aumente muito o uso do cartão por causa do bilhete único, que deve começar a funcionar, está previsto para funcionar, inclusive hoje, começar a funcionar o bilhete único. Houve um atraso lá na emissão dos bilhetes lá pela Rio Card, então teve até o vereador agora me ligou, a Câmara lá estão metendo pau na Prefeitura, porque atrasou a entrada do funcionamento do bilhete único, que estava previsto para hoje, mas vai ser, parece que daqui a 15 dias, por problema de emissão do bilhete e tal, que o Rio Card teve problemas lá, não conseguiu emitir o bilhete a tempo, então foi dado um prazo de mais 15 dias. Mas com a entrada de operação do bilhete único em Niterói, acho que todo mundo vai querer usar o bilhete único. Então, o uso do cartão deve aumentar muito. Atualmente, o uso do cartão é em torno de 50%. 50% dos passageiros usam o bilhete, né? E 50% pagam em dinheiro. Quem paga em dinheiro demora muito, porque o cara entra, tem que pagar, dá troco e tal. O bilhete agiliza muito a entrada. E com o bilhete único, você vai, esse percentual de uso do cartão aumenta, o embarque deve ser muito mais rápido. Isso é um problema de transporte importante. Você ter o embarque rápido é fundamental para o sistema de transporte ter mais eficiência. Pode mudar? Bom, e aqui agora isso até agora eu apresentei exatamente o que a gente está trabalhando efetivamente, quer dizer, nesse governo, são as propostas assim que pretendemos concluir até o final deste governo, então, que é a proposta bem com o pé no chão e tal, do que está sendo feito. Agora, para a cidade, o cara tem um planejamento de mais longo prazo. Então, tem outros projetos, então, que não são previstos para a conclusão neste governo, mas são na continuidade, né? A gente está trabalhando, então, neste corredor, que é esse corredor laranja aqui, que é o corredor que passa, liga ao centro, ao Largo da Batalha, pela Roberto Silveira e Presidente Roosevelt. Está sendo feito um alargamento também aqui na descida ali de quem vem do Largo da Batalha, na Cachoeira, que ali tem um gargalo também. Então, estamos trabalhando nesse trecho. Mas é importante também, você tem aqui o Niterói, ele tem uma topografia muito difícil e tal. Nós temos 3 viários principais. O trecho da Praia de Caraí, que é o corredor que liga a Praia de Caraí e Ingá, que também está sendo previsto. Nesse trecho se prevê, então, um alargamento também da Praia de Caraí, para você ter uma maior fluidez na Praia de Caraí, e depois toda uma via litorânea. E o corredor que desce pela Garganta, Rua Mário Viana, seguindo até, se prevê a construção de um túnel ligando ali a Rua Paulo César até o bairro de São Lourenço, até a Rua São Lourenço, a igreja de São Lourenço ali, saindo como é que chama aquela rua? Genserico Ribeiro, sai na Genserico Ribeiro, e ela tem continuidade pela Rua Benjamin Constant, que já está previsto, já está se fazendo a desapropriação, isso já está em andamento, a desapropriação da ducha de prédios na Rua Benjamin Constant para alargamento da Benjamin Constant, criando um binário também, ligando lá na Doutor Marcha, ligando São Gonçalo. Então, você cria uma nova alternativa, sem passar pelo centro de Niterói, uma alternativa que ligando desde o Largo da Batalha, passando por Santa Rosa, saindo no Fonseca, aqui de São Lourenço, né?
liga ao Fonseca, ao Barreto e até São Gonçalo, cria-se uma nova alternativa viária aí. O túnel Charitas-Cafubá, que é importante também, criando essa, inclusive principalmente para a ligação do terminal da região oceânica com o terminal de Charitas e com o terminal de barcas para o Rio. Tem outra coisa que é previsto, seria a melhoria aqui chamada RJ-100, que liga lá da Cova da Onça, do Baldeador, né? E que passa pelo Tenente Jardim e liga na Dr. Marche, e se prevê também, eu acho que tem que se prever o alargamento e melhoria desta via, que é uma via que desafogaria muito a Alameda, que está completamente congestionada hoje. Então, o alargamento deste sistema seria muito importante, porque ele cai não só na Dr. Marche, mas cai na BR-101, que está previsto também, através do governo federal, a duplicação da BR-101. A obra da BR-101 já deveria ter até sido iniciada, mas teve um problema lá com os estaleiros, porque teria que desapropriar os estaleiros, e aí o governo federal, a Autopista Fluminense, que é a concessionária responsável por essa obra, não pôde começar a obra e está pedindo à prefeitura, vai ter que entrar no trecho do cemitério, aí é complicado essa história para fazer a duplicação da BR-101. É uma obra muito importante, a rodovia do Contorno, talvez seja a via mais congestionada da cidade hoje. Eu acho que, sem dúvida alguma, é o ponto pior da cidade, é a rodovia do Contorno, e a duplicação do Contorno seria muito importante e está atrasada por esse impasse que houve com relação dos estaleiros. Aí teve que ser refeito o projeto entrando no lado esquerdo, não do lado dos estaleiros, mas do lado do cemitério. Eu estou comentando essa obra, embora não seja responsabilidade da prefeitura, essa obra é de responsabilidade do governo federal, né? Que mais que temos aqui? Hein? Aonde? Isso aqui é uma previsão também, isso é muito a longo prazo, seria uma ligação, melhorar também essa ligação entre Icaraí, aqui, a zona sul da cidade, e a zona norte. Existe a possibilidade de se construir um túnel também, ligando, ele sai daqui do Viradouro, liga até lá no Cubango. A gente até lá a gente brinca, é o túnel do samba, que liga o Viradouro ao Cubango, né? Mas esse túnel, é claro, ficaria numa etapa dentro da prioridade, ele ficaria numa etapa bem mais longe, mas como a gente está estudando, revendo propostas viárias para o plano diretor da cidade, é importante a gente já prever, não se tem nenhuma previsão de quando que seria isso. Já estourei meu tempo já? Então, acho que esse é o último slide, né? Tem mais? Bom, tem que falar aqui da Via Orla, da Via 100, da Via Orla, que é uma polêmica muito grande. Eu nem queria trazer aqui para dentro da universidade, porque existe uma polêmica muito grande da prefeitura com a universidade com relação a esse projeto aqui, mas eu não poderia deixar de apresentar. A Via 100 é uma via que estava prevista já desde quando construíram o aterro aqui o aterro Praia Grande, né, no governo Raimundo Padilha, já fez o projeto e tinha essa previsão da famosa Via 100, que tinha esse nome Via 100 e tal. E a ideia, então, é abrir realmente essa via de modo que tirar o trânsito, que hoje passa o trânsito aqui por essa via, que é como é que é o nome dessa via aqui, dessa rua? Onde tem os bares. Tirar o trânsito da Coronel Tamarindo, que é onde tem muitos bares, e jogar ele aqui por esse lado aqui, que, na verdade, eu acho que isso aí seria uma coisa bem mais tranquila. Por quê? Porque o movimento inclusive dos estudantes, todo mundo, ele ficaria mais tranquilo, aquela rua ficaria mais tranquila e o trânsito passaria por aqui. Esse mesmo trânsito que hoje já passa na Coronel Tamarindo, ele passaria pela Via 100. Então, eu sei que a universidade aqui tem um questionamento a respeito disso, e eu quero pedir licença para não discutir esse assunto aqui. Eu sou ex-aluno da universidade, tenho profundo respeito pela universidade, e não vim aqui para discutir essa questão aqui. Apenas mostrar que o projeto esse projeto é um projeto, quer dizer,
do tempo do Raimundo Padilha, né? que tem previsto essa abertura da Via 100. E a outra é a Via Orla, que recupera a orla. A Via Orla eu acho fundamental, porque simplesmente ela recupera a orla da cidade, que com o aterro, o cidadão não consegue circular pela orla. Ela não tem nenhum interesse, a Via Orla não tem nenhum interesse para o trânsito da cidade, mas tem um interesse fundamental para o aspecto do turismo, do aspecto do lazer, para que as pessoas possam recuperar a orla da Baía de Guanabara. E ela se prossegue, então, depois por toda a orla. E Niterói, felizmente, aqui em Niterói, só fizemos aterro nesse pedacinho aqui, porque o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, fez um aterro enorme, que é muito bonito o aterro, mas do Rio de Janeiro, se vocês observam, ninguém consegue ver a Baía de Guanabara. Para conhecer a Baía de Guanabara, tem que vir aqui em Niterói. Você olha e você vê toda a orla da Baía. Nós temos o privilégio de contornar toda a orla e tal, e sem dúvida alguma, conhecer a vista da Baía de Guanabara, não só do Rio de Janeiro, mas da Baía de Guanabara, é daqui de Niterói. Tem que ser a Guanabara, eu costumo dizer, a Guanabara é nossa, é de Niterói. Para conhecer a Guanabara tem que vir a Niterói, porque o Rio de Janeiro se afastou da Guanabara por causa do aterro do Flamengo. E o único trecho que a gente não está longe da orla, aqui em Niterói, é exatamente nesse trecho aqui. Então, recuperar a orla é muito importante. Para o trânsito não tem importância alguma, essa via não seria uma via de trânsito intenso, mas eu acho que é muito importante recuperar a vista da orla para a população e integrar mais a universidade com a cidade. Essa é a ideia e tal. Sei que essa questão, a universidade tem opiniões divergentes sobre essa questão e tal, mas eu, por favor, eu não vim aqui para polemizar a respeito disso, apenas mostrando o projeto. Ok? Desculpe ter avançado um pouco no tempo, né? Tem o cicloviário ainda. Desculpe, tem o cicloviário. Bom, vou falar rapidamente que, além disso, nós estamos, como vocês observam, quer dizer, nós temos a convicção de que o problema de trânsito e tal, você viu, eu nem falei tantos projetos viários e tal, porque o projeto viário, você não resolve o problema de trânsito. Na verdade, você tem que resolver o problema de trânsito tirando o carro da rua. Você tira o carro da rua como? Dando um bom sistema de transporte, que é o que a gente está investindo nesse sistema, com um bom sistema de transporte. E, alternativamente, eu acho que tem que ter a visão que nós temos de que a via ela tem que ter o espaço para o transporte coletivo, para o automóvel e para o transporte não motorizado também. Por isso, desenvolvemos um plano cicloviário, inclusive com a participação também. O Sebastião teve uma participação muito grande nisso, na época, inclusive, que ele era o secretário, que ele estava substituindo o Júlio Lopes. Ele nos convidou, nós participamos de um seminário lá na Secretaria de Transporte do Estado, e junto com uma equipe lá de consultores de alto nível e tal, nos assessorou e preparamos, então, um plano cicloviário para a cidade, que prevê uma ligação desde São Gonçalo, por ciclovias, até o centro da cidade. Em azul aqui, são rotas cicláveis, prevendo que em todas as vias tem que ter o espaço também da bicicleta. E, em verde aqui, a ciclofaixa da Rua São Lourenço, que liga também a São Gonçalo até pela João Brasil, e tal, que já está pintada lá também. Então, nós estamos gradativamente, à medida que mudamos a pintura das nossas vias, guardando espaço também para as bicicletas. Mostra tem mais slide? Aqui em Caraí também, o nosso plano, em verde, são ciclofaixas, e em azul são rotas cicláveis. Eu vou explicar isso. O que é rota ciclável? Pode mostrar a próxima? Aqui, então, isso aqui é uma ciclofaixa. Na ciclofaixa, você tem não é segregado, mas você pinta realmente, e é um espaço definido para a bicicleta passar e tal. Na rota ciclável, é onde você não tem espaço para definir isso, então você marca, você pinta no local para sinalizar para o motorista que ali é o espaço da bicicleta. Por quê? No Código de Trânsito manda dizer, numa via, em qualquer via, você pode andar de bicicleta em qualquer via.
Então, numa via, a bicicleta deve andar no canto da direita e no sentido do trânsito. Então, isso aqui é uma orientação para o ciclista, porque hoje, o ciclista ele anda de qualquer jeito, ele anda na contramão, ele anda de qualquer lugar. Então, isso aqui, a rota ciclável é orientação para o ciclista, por onde que ele deve seguir, numa via em que não tem espaço para criar uma ciclovia, e uma orientação também para o motorista, de que ali deve ter um ciclista, para ele respeitar o ciclista no local da rota ciclável. Então, em todas as vias onde não tem espaço para você criar uma ciclofaixa ou uma ciclovia, nós estamos demarcando a coisa. E aqui a sinalização vertical, né, mostrando também, alertando ao motorista da presença do ciclista no lado direito da via, conforme o nosso Código de Trânsito determina. É o último, tem mais algum? Bom, esse é o plano mostrando ele inteiro, então. Teria uma ciclovia, então, pela litorânea, com o projeto da Marquês do Paraná, a gente faria uma ligação Icaraí Centro, passando aqui da Rua Miguel de Frias, Marquês do Paraná, Doutor Celestino, e como a gente vai tirar os ônibus da Doutor Celestino, vai se permitir espaço para criar uma ciclovia, então, pelo Doutor Celestino, Rua da Conceição, chegando até as Barcas. E aí a ligação, mostrando em toda a cidade, na verdade, isso a gente está implantando gradativamente. Existe uma polêmica muito grande, questão, o que é ciclovia, ciclofaixa e rota ciclável. E eu recebo muitas, olha, todo mundo bate demais em porque a gente não faz ciclovias, a gente faz ciclofaixas. Então, eu quero dizer que nós tivemos, e essa decisão nós tomamos, depois que realizamos um seminário aqui em Niterói, com a presença, e chamamos todos os maiores especialistas em ciclovias, em transporte não motorizado do Brasil, que estiveram presentes aqui, e até alguns estrangeiros também tiveram. Veio o representante do governo federal, esqueci o nome dele, para transporte não motorizado, o secretário, ele nos disse que foi um dos melhores encontros sobre o tema que aconteceu nesse governo. E nesse grande debate que nós discutimos, e os ciclistas e tal, nos mostraram que nem sempre a ciclovia é a melhor opção. Que a ciclofaixa, eu tinha maior medo, eu gosto muito de andar de bicicleta, e tinha medo de andar de bicicleta na ciclofaixa, também achava que a ciclofaixa era perigosa. E quando nós pintamos a ciclofaixa da Estrada Frois, eu recebi muitas críticas que aquela ciclofaixa era muito perigosa e tal. E eu ando diariamente na ciclofaixa da Estrada Frois, e eu me sinto absolutamente seguro na ciclofaixa da Estrada Frois. E os especialistas nos indicaram que, quando nós temos um sistema viário apertado, como é o nosso, a ciclofaixa é a melhor solução. E a ciclovia, muitas vezes, ela não é a melhor solução. É claro que, se você tiver uma via completamente segregada, você está mais seguro ali. Mas eles nos alertaram para uma coisa que eu também não pensava. Eles alertaram o seguinte: o ciclista ele fica muito seguro na ciclovia segregada. Acontece que numa cidade, você nunca tem a não ser que você tenha um parque enorme que tem uma via segregada. A cidade tem cruzamentos. Então, você nunca vai conseguir ter, aqui em Niterói, uma via segregada completamente, a não ser no litoral. Aqui no litoral, a gente pode fazer uma ciclovia, realmente, porque você tem uma continuidade. Se você fizer aqui pelo centro, onde você tem cruzamentos, quando chega no cruzamento, ela não pode ser segregada, ela tem que permitir o cruzamento. E que o ciclista se sente muito seguro na via segregada, quando ele chega no cruzamento, ele é atropelado. Isso foram os especialistas que nos falaram sobre isso, e eles recomendaram que a ciclofaixa, em situações, quer dizer, no meio da cidade, a ciclofaixa é mais segura do que a ciclovia, em determinados casos. Então, na verdade, existem situações em que a ciclovia é recomendada, no caso da orla, a ciclovia é o mais recomendado. Tem locais que a ciclofaixa é o mais recomendado, e tem locais onde não dá para você construir nem ciclovia, nem ciclofaixa, então você tem que fazer a rota ciclável. Então, nós estamos estudando e estamos adotando. E quando nós assumimos, cadê o Glaucio, não está aí? Não está. Pois é, mas quando nós assumimos lá no Nistrans, tinha um arquiteto lá da Nistrans e tal, que gostava desse assunto, e eu pedi que ele estudasse esse assunto. E ele se especializou nesse tema. Atualmente, ele é uma pessoa muito conceituada nesse campo. Ele troca correspondência com todo mundo. Esse negócio da bicicleta é uma tribo, né? O pessoal todo. E ele fica. E, na verdade, ele tem estudado a melhor
alternativa e a melhor solução para cada caso. É claro que sempre alguém pode dizer, não, mas aqui era assim, sempre é um assunto polêmico, sempre há um questionamento sobre uma alternativa ou outra, principalmente essa alternativa de que a ciclofaixa não oferece segurança e tudo mais e tal, mas o Glaucio tem estudado muito isso e tem debatido com os principais especialistas no Brasil, que essa tribo, inclusive, muito colabora, as pessoas vêm gratuitamente aqui dar assessoria para a gente. Como é que chama aquele cara daquela ONG da bicicleta? Como é que chama? Zé Lobo. Zé Lobo passou a ser nosso consultor. Qualquer coisa, liga para o Zé Lobo. Zé Lobo, o que você acha disso aqui? Ele vem aqui, nos dá consultoria. Vem aqui, agora virou nosso íntimo, Zé Lobo. Está sempre aqui e nos presta. Eu estou extrapolando meu tempo demais, né? Mas eu vou falar do Zé Lobo, que é um cara fantástico. E tudo que a gente faz, a gente consulta o Zé Lobo. Zé Lobo, como é que é isso e tal? Na minha opinião, é o maior especialista que nós temos aqui no Rio de Janeiro sobre esse assunto. E tudo que a gente faz, a gente consulta o Zé Lobo. Zé Lobo, o que você acha? Ele dá uma olhada e tal. Nos propôs uma coisa bacana que a gente fez na Semana do Trânsito. Desculpe falar mais um pouquinho. Mas porque foi um negócio que foi a ideia do Zé Lobo que nos trouxe, o desafio intermodal, que nós fizemos então no Dia Mundial Sem Carro. Nós aqui em Niterói comemoramos fazendo o desafio intermodal. E saímos aqui da Praça da Aribóia e fomos até a Igreja do Salesiano, cada um num meio de transporte, cada um utilizando um meio de transporte. Foi de bicicleta, o outro foi de carro, foram de ônibus, eu fui a pé, foram várias modalidades e tal. E, evidentemente, quem chegou mais rápido foi a bicicleta. Depois chegou o cara de skate, tem um de skate também, chegou rápido pra caramba e tal. E eu que fui a pé, e a minha diretora Elizabeth, que foi de carro, chegamos praticamente juntos. Ela me ganhou por 2 minutos, né? Mas foi bem interessante essa história do desafio intermodal. Bom, desculpe ter avançado demais no tempo. Vou chamar então o Sebastião para continuar. Não, eu não vou fazer a apresentação, não trouxe a apresentação. A princípio era um debate e falei com o Marcolino, falei com o professor Werner, é isso? Primeiro, eu quero agradecer aqui a presença, o convite da Secretaria para estar presente. O Júlio Lopes não pôde comparecer, ele foi a Brasília. Pediu que eu viesse. É um tema que me interessa porque eu sou de Niterói e Maricá. Então, quando falaram que o sistema viário de Niterói, eu falei, eu mesmo vou pessoalmente, Júlio, porque tenho interesse em ver o sistema viário de Niterói, até para a gente nos colocar à disposição também, e ver o que nós podemos fazer junto, em parceria com a Secretaria de Estado de Transporte. Pedi aqui que nosso assessor, Alexandre Veloso, que é engenheiro naval, coordenador lá da área hidroviária da Secretaria, está responsável hoje por todos os trabalhos de barcas, sistema... Interessa muito nós, o pessoal, eu costumo brincar que do outro lado da ponte, que é o nosso caso, né? Nós moramos aqui, quem trabalha no Rio tem que vir e passar na ponte ou atravessar de barco. Pedi que ele viesse junto com a gente para qualquer pergunta em relação ao sistema hidroviário, ele respondesse. Nós temos aqui também um representante da Secretaria Estadual de Obras, que, lógico que foi convidado, tive que bater um papo com ele. É um projeto importante aqui para a nossa região, que é a linha 3 do metrô, vai trazer aqui um desafogo para o trânsito, vai trazer uma melhora para a qualidade de vida dos nossos moradores, não só de Niterói, mas de São Gonçalo, da região. É um projeto que está, eu costumo dizer que é um dos maiores projetos do Estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, não teve início ainda a obra, considerando alguns problemas técnicos de ordem do Tribunal de Contas. O próprio Pezão hoje está à frente desse assunto, o vice-governador, tentando resolver junto ao Tribunal de Contas a liberação dessa obra. Ontem nós tivemos uma reunião na Casa Civil, ele falou que está próximo do fim, ou seja, a liberação é junto ao Tribunal de Contas. É um detalhe que já vem ao longo, já tem 1 ou 2 anos já discutindo a mesma coisa, mas infelizmente é um contrato do governo passado e que nós estamos querendo colocar em prática e não temos dúvida que vai transformar a região, considerando os investimentos que estão sendo feitos em Itaboraí do Comperj. É necessário não só para a nossa vida como para o nosso ir e vir, né, mas também para o desenvolvimento da região. Então, não tenho dúvida que é um investimento que vai mudar, vai transformar a nossa vida. Um outro ponto, eu estava falando aqui, tomando um café ali com o Marcolino, uma coisa que me chama a atenção, o bilhete único municipal. Eu fico feliz de saber que o município vai implantar o seu. Nós, hoje, no Estado do Rio de Janeiro, implantamos o bilhete único intermunicipal. Nós estamos falando aqui de tentar tirarmos as pessoas dos automóveis para melhorar a nossa vida, né? E o bilhete único é uma forma de tirar a pessoa dos automóveis. Eu trabalho no Rio e vou diariamente para o Rio,
Moro aqui perto do Pé Pequeno. Pé Pequeno e Maricá. Sexta-feira eu vou para Maricá, volto na segunda. E para ficar um pouco mais perto do Rio, fico aqui em Niterói. Tem motorista, ele vem me buscar. Mas tem dia que a ponte está, ou seja, insuportável. Puxa de manhã, opa, não dá. Pego o meu ônibus ali, pego meu bilhete único, solto aqui, pego Barcas, 4,40. Seria 2,50, que é uma 2,80, 5,30. Não só pela economia, mas também pelo tempo que a gente gasta e utilizar o transporte de passageiro. Então, essa é uma ação que nós temos que impor, independente da vontade da pessoa de ter seu automóvel, que eu acho que nós estamos numa fase de crescimento. Hoje, nosso país está numa fase boa da economia, todos nós temos direito de ter nosso carro, mas cada um com carro, 2 carros na garagem, todos os carros forem para a avenida, para a estrada, inviabiliza nosso dia a dia. Então, o incentivo ao transporte público. Então, Marcolino, eu fico feliz em saber que vocês estão implantando. O nosso, do Governo do Estado. Eu estava vendo aqui, por acaso você falou, eu puxei. Nós temos informações online de quantos passageiros passa diariamente no nosso bilhete único. Por acaso, vou até puxar aqui, é um sistema que é auditado pela COP. Nós temos uma auditoria... Está aqui, Igor, aqui. Informações do BU. Informação do dia 28, de ontem. Passaram 378.414 pessoas utilizaram o bilhete único ontem. Foram 687 mil viagens. O subsídio do Estado, em torno de 1.166.000. Então, é um sistema auditado, é um sistema que traz as pessoas tira as pessoas dos automóveis, leva para o transporte público. Primeiro, uma economia para o teu bolso. Segundo, também traz uma economia de tempo. Eu costumo sempre dar como referência, em relação ao bilhete único, a cidade de Maricá. Eu sei, a passagem de Maricá ao Rio é R$10. Ainda dá o direito da pessoa pegar, por exemplo, o metrô, mais R$2,80. Seria R$12,80, ou a Supervia, ou a Barcas, ou um outro ônibus municipal. Então, a pessoa gastaria, dentro de 2 horas e meia, se fosse pegar mais um ônibus, R$12,50. Hoje ele paga R$4,40 para ele sair de Maricá, chegar no Rio, e mais R$4,40 para voltar, ou seja, R$8,80 por dia, numa economia de mais de R$10. Isso tira as pessoas do automóvel. Porque se eu sair de Maricá e for para o Rio, gastaria, no meu carro, R$4,40, pedágio, R$4,40, é isso? R$4,60. Estacionamento no centro da cidade, no mínimo R$15. A gasolina e o desgaste também de parar no trânsito está dirigindo. Então, eu não tenho dúvida que o bilhete único é uma forma hoje de trazer para o nosso trânsito, para a nossa vida, um benefício maior e tentar tirar de qualquer forma, o usuário do automóvel. Uma outra ação da Secretaria de Estado de Transporte, que o Marcolino falou muito bem, foi o corredor viário da Alameda. Era um projeto que estava parado há mais de 20 anos aqui na Prefeitura. O governador Sérgio Cabral, junto com o secretário Júlio Lopes, assumiram essa obra, fizeram junto em parceria com o município. Por que eu estou dando esse exemplo? Por isso que eu falei que eu queria vir em Niterói, porque eu utilizo o transporte público em Niterói e conheço um pouco a nossa vida aqui do dia a dia. Nosso tema é Niterói. Antes gastava-se ali, perdia-se quase 1 hora, 50 minutos, 40 minutos, 1 hora só para atravessar a Alameda. 8 quilômetros, né? Hoje é em torno de 15, 20 minutos. Então, até a pessoa que vem do Rio de Janeiro, que vai para Maricá, quando entra no corredor viário, é muito melhor do que você vir de carro, porque você gasta muito mais tempo ali. E tem alguns amigos que falam, pô, Sebastião, vocês fizeram um projeto para a Alameda que... Eu falei, mesmo, eu trabalho na Secretaria de Estado de Transporte, eu penso transporte coletivo, não transporte individual. E a nossa solução para Niterói, eu não tenho dúvida, Marcolino, não tenho dúvida, que é incentivo mesmo e é o transporte coletivo. Logicamente que as pessoas falam, mas estamos atrasados em relação ao conforto, ao investimento. Não. Estamos atrasados, mas eu acho que nós estamos começando. E não tenho dúvida que o projeto do Jaime Lerner também vai trazer um resultado enorme para a cidade de Niterói. Eu fui a Bogotá. Lá o projeto que foi implantado em Bogotá, que é um sucesso, é o projeto do BRT, pistas segregadas, estações como se fosse de metrô. Houve uma transformação em Bogotá depois da implantação do BRT, que é um projeto do Jaime Lerner, financiado inclusive com dinheiro pelo BNDES. Então, é um sucesso total, transformou. Eu fui à Turquia, também lá tem um transporte estilo BRT, vias segregadas, lá tem o metrô também, mas que funciona de uma forma maravilhosa.
Eu estava numa reunião, eu faço parte do Conselho da Sete Rio, quando estava conversando com o Sansão, ele, por acaso, ele começou a fazer o BRS lá, inclusive ele falou, Sebastião, nós ocupamos um pouco a Alameda São Boaventura. E você sente, no início é onde tem a dificuldade de você trazer para o pessoal, nós estamos diminuindo as pistas para os automóveis, então, mas aos poucos as pessoas começam a utilizar o transporte público e veem que tem uma melhora mesmo no trânsito, no chegar ao teu trabalho, à sua casa, isso traz uma economia de tempo. Então, repito, não tenho dúvida que o sistema que está sendo implantado em Niterói, com o projeto Jaime Lerner, com uma alteração ou outra que tem que ser, logicamente, adaptado a cada localidade, vai trazer um desafogo enorme no trânsito, vai trazer uma melhora para o sistema viário de Niterói. E conversando ali com o professor, perguntei em relação, qual era a opinião da UF aqui em relação à orla. Aí ele falou, estamos contra totalmente. Eu, com a minha visão de fora, não como estudante da UF, eu não sou estudante da UF, passei poucas vezes aqui dentro da UF, mas quando eu olho de fora assim, eu acho que, posso estar equivocado, ele falou que vai ter inclusive um debate muito grande, uma comissão sobre esse ponto. Eu vou dar minha opinião como uma pessoa que está de fora, que está vendo, que olhei também a apresentação agora, tive algumas vezes com o Mocazel, ele falava desse projeto. Eu acho um projeto que talvez possa melhorar também o trânsito da cidade. Não estou sendo aqui, essa é uma opinião de fora minha. Estou vendo até um aluno aqui já com... lógico, a gente pode estar equivocado. Na nossa, eu costumo dizer que não sou dono da razão. Eu vejo de fora e, de repente, acredito que tenha sido feito um estudo para isso. E esse estudo deve ter chegado a tal ponto, mostrando que a transferência de uma via aqui para a orla traria um benefício para o sistema viário. Então, são alguns pontos, é uma opinião mesmo minha, como subsecretário de Estado de Transporte. Ano passado, fiquei durante 8 meses no lugar do Júlio, assumi a secretaria. Não sou engenheiro, não sou arquiteto, eu sou advogado, minha formação é jurídica, fiz pós-graduação em gestão pública e, logicamente, na vida a gente acaba aprendendo as coisas e conhecendo. E transporte nada mais é que o nosso dia a dia, né? Eu acho que o dia a dia do cidadão no ônibus, nas barcas. Eu várias vezes discutia fui falar de barcas e o Flávio Almada. O Flávio Almada agora foi para o metrô, mas ele era o gerente aqui geral, era o diretor das barcas. De vez em quando eu encontrava Flávio, então um dia eu encontrei com ele na barca e falei, Flávio, eu não sou arquiteto e não sou engenheiro. Eu chegava lá na Praça 15, quem foi o arquiteto, que foi o engenheiro e que botou as roletas, uma cruzando com a outra? Lógico que daria tumulto. Pô. Eu falei, então são coisas óbvias que não precisa ser, de repente, no caso específico, um arquiteto ou um engenheiro, mostrar que não se põe roleta com filas cruzando, que ia ter um tumulto lá na frente. Ele é verdade, Sebastião. E lógico, ele tinha acabado de assumir também o sistema de barca. Então, são os detalhes que o dia a dia, a convivência, o uso, faz a gente ter uma visão, de repente, diferenciada daquela pessoa que está lá, olha e não consegue ver. Então, Sebastião tirou no outro lado e acabou tirando o local que vendia os tickets, levou para o canto, abriu mais o salão e tirou as bilheterias as catracas que cruzavam. Então, eu costumo dizer o seguinte, o uso e a vida nos faz sempre decidir de uma forma coerente. E nossa vida nada mais é do que a coerência, temos que analisar friamente, usar o bom senso. E o bom senso faz a gente ter decisões corretas. Então, gente, eu me coloco aqui à disposição de vocês. Eu repito, estamos aqui com o Alexandre, também é de Niterói, usa o sistema de... Quando nós chamamos eles para convidar, trabalhar com a gente, algumas pessoas mandaram o currículo. Ele é engenheiro naval, eu falei assim, opa, Niterói, eu falei, você é a pessoa ideal para trabalhar no sistema de barca, porque usa o sistema de barca. E é engenheiro naval, tem um conhecimento vasto no assunto. Recentemente, por acaso, anteontem tivemos um acidente, infelizmente tivemos um acidente. Sabemos, o governo do Estado sabe que tem que ser feito investimento no sistema, é necessário aumentar o número de embarcações. Nós cobramos também junto à Getrans um rigor maior, uma melhora no sistema. Eu estava lendo no Globo hoje, teve um professor da PUC, e ele comentou muito bem. O sistema de barcas é um pouco diferente do sistema do metrô e da Supervia. O governo do Estado compra trens e coloca à disposição o contrato da forma que foi feito. Compra os trens e coloca à disposição da Supervia para operar. No metrô, idem. No sistema de barca, não. Ela pegou o sistema de uma forma que ela é responsável pelo investimento. E em quase toda parte do mundo, o transporte público é deficiente, é deficitário. E pelo que consta no estudo que é feito pela Getrans, que é apresentado pelo governo do Estado, o sistema de barcas
é deficiente. Logicamente, nós estamos vendo uma forma de fazer investimento no sistema de barcas, comprar novas embarcações, para ver se de fato o sistema de barca traz para a gente, nós moradores de Niterói, as pessoas que utilizam o sistema de barcas, os estudantes da UF, que moram no Rio, que vêm diariamente para cá, uma melhora no serviço. Então, são os pontos que a Secretaria de Estado de Transporte participa em relação ao município de Niterói, em relação ao projeto básico do sistema de bicicleta, de uso de bicicleta, que é uma política pública que incentiva o uso da bicicleta e o andar a pé. É um projeto que foi financiado pelo BID, foram escolhidas 6 cidades. Eu falei assim, secretário, governador, vamos colocar Niterói, e combinamos com o Marco Lino, vamos fazer um projeto básico que é para a cidade de Niterói, é um estudo detalhado, foi uma empresa holandesa que ganhou essa licitação, foi uma licitação internacional, são pessoas altamente capacitadas, e eu também não tenho dúvida que o uso da bicicleta, como é na Europa, nós temos que trazer para a gente, para a nossa cultura, o uso da bicicleta como uma ferramenta, uma forma de mudar nossas vidas. Nós temos cidades que são planas, que tem o uso da bicicleta passa a ser viável até 5 quilômetros. Nós temos que incentivar e criar, logicamente, bicicletário. A Secretaria de Estado de Transporte tem um programa chamado Rio Estado da Bicicleta, que incentiva o uso da bicicleta. Nós fizemos aqui no terminal de barcas um bicicletário com capacidade para 52, está aumentando agora para 80, para incentivar, ou seja, o que o Marco Lino fala muito bem. Nós temos a nossa cultura, a nossa cultura atualmente foi formada, o Júlio fala isso com propriedade, ele é dono de uma rede de escola, ele fala, nossos alunos a nossa cultura foi para ter um automóvel. Nós temos que mudar a nossa cultura. Nós temos que pensar que hoje não tem como mais, é crescente o número de automóveis. Nós temos que aumentar, nós temos que mudar a cultura do cidadão, das pessoas, para utilizar o transporte público, a bicicleta como meio de transporte e o andar a pé. Para a gente, porque não tem saída. As vias não podem ser ampliadas, não tem outra solução. As vias estão aqui, só se apropriar. A desapropriação é um custo muito alto. Então, a mudança de cultura, o incentivo ao uso da bicicleta e outros modos de transporte, e investimento em outros no metrô, nos trens, eu acho que vai transformar a nossa vida, porque, conforme cada dia aumenta e aumenta e aumenta e aumenta o número de automóveis na rua. E a nossa vida está virando um caos, porque para 5, 10 quilômetros demora 30 minutos, 20 minutos ou até 1 hora. Então, Marco Lino, pode contar com o apoio da Secretaria de Transporte, do governador Sérgio Cabral, do secretário Júlio Lopes. Estamos para ser parceiros e porque o nosso pensamento é único, é o cidadão, é o nosso dia a dia. E semana passada, eu estava no encontro lá no Sesc Senat e falei o seguinte, hoje, por acaso, eu sou subsecretário, sou uma autoridade pública, mas pode ser daqui até 1 ano, daqui a pouco eu volto para a minha vida normal, que é ser advogado, ser um cidadão também que utiliza o transporte público. Então, eu penso dessa forma, eu penso em melhorar o nosso serviço, porque eu também utilizo o transporte público. Então, é o dia a dia da nossa vida. Então, isso é importante, é a minha meta de vida, é a meta de trabalho da Secretaria. Não só, eu sou da iniciativa privada e penso que as ações nossas têm que ser para o coletivo, para uma solução que agrade a todos nós, nossa família, nosso dia a dia, nosso futuro. Gente, uma boa tarde, me coloco à disposição. Com certeza vai ter um debate no final, que o professor falou que alguns pontos que foram tocados aqui pelo nosso querido Marco Lino, vai ter discussão e eu me coloco à disposição para qualquer dúvida. E o Alexandre aqui também, o que for necessário para em relação ao sistema de barcas. Bem, eu fui convidado para essa mesa, né, e já tem muitos anos, como professor de projeto urbano, eu venho orientando alunos, principalmente alunos de trabalho final de graduação, que trabalham com esse tema de transportes e de sistema viário. E, bem, esse é o lado acadêmico aqui da mesa, né, e um pouquinho de advogado diabo também, né, como já tinha falado com o Marcolini, né. Então, eu tomei o tema, né, que era o Sistema Viário de Niterói, Alternativas e Soluções, e coloquei uma segunda alternativa, né, que das melhorias do sistema viário para a política de mobilidade urbana. Né? Então, essa é que é a discussão. Pode passar, por favor. O que eu pretendo fazer aqui é introduzir o assunto, né, fazendo uma retrospectiva do sistema viário, ou melhor, dos transportes de Niterói e sua relação com a região leste metropolitana, porque não dá para discutir Niterói sem discutir pelo menos a região leste metropolitana, né?
Depois, alguns dados sobre a situação de mobilidade urbana em Niterói hoje, quer dizer, nem todos os dados são muito atuais, porque eu não consegui dados atualizados, mas alguns são razoavelmente atuais, mas dá para a gente ter uma base de discussão. Depois, um diagnóstico dos problemas de acessibilidade urbana a partir de algumas propostas da Prefeitura para o sistema viário, né? Então, a gente vai voltar um pouquinho àquilo que o Marcolini apresentou. E, finalmente, enumerar algumas diretrizes para o enfrentamento dos problemas de mobilidade urbana de Niterói e da região leste metropolitana. Então, eu começo aqui com esse bonde, Canto do Rio, e não é à toa, porque essa linha foi a primeira linha que foi concessionada em Niterói de bonde, ainda era bonde puxado a burros, né? Isso lá em 1870 e poucos. E ela faz exatamente o mesmo percurso que faz o ônibus 47, dito Canto do Rio. Ninguém sabe mais por que é Canto do Rio, né? Ninguém sabe. É Canto do Rio porque ia até o final da Praia de Caraí, chamado Canto do Rio. Ele hoje vai até lá, né? Quase lá em Santa Rosa, lá no Hospital Brasil, né? Então, essa concessão dessa linha, ela data de 1870. Né? Pode passar. Essa é a mesma linha, passando ali, não resisti a colocar essa foto, ele passando ali pela Praia das Flechas, né? E a gente pode ver que, quer dizer, era uma via compartilhada com os outros veículos que circulavam por aí, né? Vamos adiante. Isso aqui é um mapa que eu consegui num trabalho de um norte-americano, né? Allen Morrison, né? Com a rede de bondes, trens e barcas na década de 1930 em Niterói, e a gente vê que já tem integração modal, né, de uma qualidade razoavelmente boa, né? Com as barcas, vocês veem que o sistema é um sistema radial, que é o sistema que prepondera até hoje no município, quer dizer, a lógica do sistema é uma lógica que você sai de um determinado ponto e vai para o centro, então todos convergem para o centro, né? O que é uma lógica que hoje não funciona mais, né? Tinha uma integração com a linha que ia para o Alcântara e depois lá para Itaboraí, e tinha uma integração com a linha que vinha de Maricá, aqui em Neves, né? Então, bonde ia até Neves, e Neves as pessoas pegavam o bonde, podiam vir até a Barca, até o centro de Niterói, né? Uma curiosidade também, como eu também moro em Maricá já há 18 anos, né? O trem, na década de 1930, exatamente nessa época, ele demorava só 1h10, apesar de ser uma Maria Fumaça e parar num monte de estações e ir até o Alcântara, porque a linha não vinha direto pelo percurso que o ônibus faz hoje, ele demorava 1h10 para vir do centro de Maricá ao centro, até ali em Neves, né? E o ônibus hoje não consegue fazer isso. Esses dados estão no trabalho da época, né, que o sujeito marca lá todas as... Né? Bem, o que é importante nesse mapa é a gente entender que esse sistema de transportes, ele também é um vetor de penetração e densificação urbana, né? Então, a lógica, né, desse sistema radial, né, de, ao longo do tempo, ir criando adensamento onde você tem oferta de transportes, né? E é isso que vem ocorrendo desde o século XIX, na região metropolitana do Rio como um todo, quer dizer, em todas as grandes cidades, né? Mas aqui com um complicador, né, que é a nossa topografia, né, que causa algumas limitações. Isso aqui é o Fluminense, né, fez o trajeto na última quarta-feira, esse 2011, tá, gente? 25 de novembro de 2011, é novo, né? E marcou viagem entre Itaipu e o centro de Niterói. Itaipu, ainda bem que ele não pegou o 46, que sai lá de Várzea das Moças, senão ele ia demorar muito mais tempo, né? E é o que eu fazia de vez em quando vinha de Maricá, né? 7 horas, chegada ao ponto do ônibus. 7h15, entrada no ônibus da Estrada Francisco da Cruz Nunes. Rápido, né? 7h37, o ônibus desce em direção ao cemitério do Parque da Colina. Primeira retenção. Deu sorte, que a primeira retenção já foi lá em cima, no Parque da Colina, né? 8 horas, chegada ao Largo da Batalha. Retenção até a garagem da aviação Pendotiba. Clássica. 8h15, chegada ao Estado da Cachoeira. Retenção. 8h30, chegada ao túnel Raul Veiga, que liga São Francisco ao centro de Niterói. 9h10, chegada ao centro de Niterói. Bem, de automóvel, né,
de 2 anos para cá, eu tenho levado uma média de 30 minutos para vir do túnel São Francisco até o campus aqui da Universidade Federal Fluminense, né? E de ônibus, evidentemente, como não tem faixa exclusiva, não tem absolutamente nada, o tempo de viagem deveria ser um pouco maior, porque ele vai parando nos pontos, pegando e deixando pessoas, né? Vamos para a próxima. Esse aqui eu não vou ler todo, mas isso aqui é um dado sobre as barcas, né? 40% dos usuários das barcas que ligam Niterói ao Rio de Janeiro moram em São Gonçalo, né? Então, esse dado é um dado importante e que eu vou tocar adiante, né? Então, está lá as pessoas reclamando, né? E nós temos também aqui um dado de quantas pessoas são... Não, aqui eu não coloquei, né? Mas de quantas pessoas são transportadas, né? O que acontece é que da década de 70 para cá, a capacidade de transporte das barcas diminuiu muito, né? Por conta da diminuição da capacidade da própria embarcação, né? E a diminuição do número de embarcações disponíveis para circular, né? Ok, então a gente já tem... esses dados são os dados do cotidiano, e aqui alguns dados estatísticos, né? Se bem que esses dados estatísticos a gente tem que colocar entre aspas, porque a gente não sabe qual foi o espaço amostral, mas de qualquer maneira, aqui nós temos cidades com mais veículos por habitante. Esses dados são de 2009, do IBGE, para cidades de mais de 400 mil habitantes, tá, gente? E Niterói está lá em 24º lugar, com 2,51 automóveis por habitante. Só para vocês terem uma ideia, habitantes por automóvel, isso. Para vocês terem ideia, no ano 2000 era 4,57. Então, em 9 anos, né? Exatamente, está perto de 2. Né? Nós, daqui a pouquinho, vamos chegar lá na primeira, que é Curitiba. E eu acho interessante, se Curitiba tem um sistema de transporte que é considerado o melhor do Brasil, por que lá a relação habitante por automóvel é de 1,6? Né? Não, já vou chegar lá também. Isso é uma provocação. Não sei se não usam. Outro dado interessante, esse não está colocado aí, é que o município com maior frota por habitante em 2006 era Niterói. 1,7 veículos por 1.000 habitantes. Em segundo lugar é São Paulo, com 1,21. Táxis. O município com maior quantidade de táxis. Niterói era o 10º, com 1.900 táxis. Isso são dados de 2006 da ANTP. Maior relação táxi por habitante. Niterói era o segundo lugar. 3,99 táxis por 1.000 habitantes. O primeiro era Recife, com 4,3. Recursos humanos no trânsito. Niterói era o 9º lugar, com 286 pessoas envolvidas diretamente no trânsito. Campinas, que é muito maior do que Niterói, era a 10ª, com 285, tinha um a menos. Municípios com maior quantidade de interseção semafóricas. Niterói era a 10ª, ou seja, tem um número monstruoso de sinais, 220 interseções semaforizadas. Interseções semafóricas por habitante era o 9º, 0,46 interseções semafóricas por 1.000 habitantes. E eu acho interessante que eu não consegui achar nenhuma que compara a quilometragem, porque se eu acho que a gente colocar a quilometragem de vias do município em relação ao número de interseções semafóricas, Niterói vai ganhar o primeiro lugar tranquilamente. Eu vou fazer esse exercício quando puder com algum aluno, né? Bem, e finalmente os dados de perfil de mobilidade urbana para o Brasil como um todo, já que eu não consegui esse dado desagregado, mas esse dado é importante para orientar, né, a última parte da apresentação. Também são dados da ANTP. Em 2005, a divisão modal do Brasil era a seguinte: transporte a pé, 38,9%. De bicicleta, 2,7%. De trens, ou sobre trilhos, trem, metrô, etc., 3%, quase o mesmo de bicicleta. Coletivo, ou seja, de ônibus, 26,3%. E de automóvel, mais motocicletas, 29,2%. Evidentemente que esse perfil nesses últimos anos deve ter se modificado, e essa relação automóvel-moto provavelmente já está bem mais alta do que era em 2005.
Bem, podemos então passar para a terceira parte, né? Bem, o Marcolino já falou aqui, mas eu não sabia o que os outros iam falar, né? E eu peguei no Fluminense, foi publicado agora, né, em uma revista, um encarte do Fluminense, comemorativo Niterói 438 anos, em que é uma coisa de propaganda, né, um veículo de propaganda, e aí dizia algumas propostas da prefeitura para melhoria do sistema viário, e eu sei que nem todas essas propostas são cidadãs, né? Mas vamos lá. Alargamento de algumas arteriais, mais a vida do contorno. O Marcolino já colocou problemas lá da autopista Fluminense, né? Mergulhões de acesso à ponte e a Avenida Amaral Peixoto. O da Amaral Peixoto está sendo feita, mas tem um outro previsto lá para a ponte, na Praça Renascença. Um elevado na Alameda, o túnel Charitas-Cafubá, a Via Orla e a Via 100, que, bem, e Marcolino disse aqui que a Via Orla é uma coisa mais cênica do que de trânsito, que já me deixou bem satisfeito. Faixas exclusivas para ônibus, ou seja, faixa exclusiva para ônibus é BRT, tá, gente? Terminais de integração, ônibus, né? São terminais de integração, ônibus, não são de modos diferentes de transporte, em princípio, né? No Caramujo, Largo da Batalha, que todos foram mostrados. Sistema tronco alimentador, que eu acho que é um grande progresso, né? Ônibus de entrada baixa, bilhete único municipal e a linha 3 do metrô, que eu consegui, lá está o dado de que vai transportar 350 mil passageiros dia, né? Pois é, e aí nós vamos ter um gargalo monstruoso, né? Não só com as barcas, não sei se é só com as barcas, a minha expectativa é pior do que seja só com as barcas, né? Bem, vamos agora para a última parte. Então, esses são os problemas, né? Que são problemas de sistema viário, não são problemas de mobilidade urbana, em princípio, porque eles são encarados como problema de sistema viário, não como problema de mobilidade urbana, né? Então, agora, eu vou colocar os principais problemas de mobilidade urbana na região leste metropolitana e em Niterói, do meu ponto de vista, né? Primeiro, um cenário de desconcentração urbana, de urbanização dispersa, né? O que dificulta, porque quando você tem urbanização dispersa, você joga com a baixa densidade de ocupação, né? O que dificulta você trabalhar com o sistema tronco alimentador, né? Por quê? A densidade não justifica o uso de transporte público e as pessoas são obrigadas a se deslocar até algum ponto de automóvel. Esse é o meu caso, por exemplo, né? Que moro em Maricá, né? Num lugar onde não passa ônibus. Não passa 3 vezes ao dia, ou seja, não passa, né? Gentrificação das áreas dotadas de melhor infraestrutura, isso nós estamos observando em Niterói de uma maneira selvagem. O que é gentrificação? É a expulsão dos moradores tradicionais, das pessoas mais pobres, desses pontos que são dotados de infraestrutura, não é? Pelos mais ricos, que não vão se deslocar, evidentemente, de transporte público, a não ser que ele seja um transporte de primeiro mundo e que ele chegue lá muito mais rápido, porque ele pode pagar para andar de carro e ele não precisa sair no horário que todo mundo sai, né? É por isso que hoje ele não anda mais em Niterói em horário nenhum, porque Niterói tem uma renda altíssima, a cidade está se gentrificando numa rapidez impressionante, né? Segundo, o sistema de transporte ele está baseado no sistema de transporte coletivo, ou seja, ônibus. Ônibus não é transporte de massa, é transporte coletivo, não tem uma capacidade de transporte muito grande, né? Terceiro, sistema de transportes radiocêntrico, que a gente já viu que a prefeitura está tentando superar, né, implantando outro tipo de transporte. Eu acho que isso é um ganho enorme para o município, né, se conseguir realmente implantar, né? Ausência de políticas efetivas de integração modal, né, tanto a nível municipal quanto a nível da região metropolitana, né, e esse problema o município não pode enfrentar sozinho, né? Esse problema é um problema que tem que ser enfrentado pela região metropolitana, talvez via o Conleste, não sei, algum mecanismo tem que ter para que se possa enfrentar esse problema de integração modal, né? O estímulo de aquisição de automóveis sem avaliação dos impactos da sua utilização para tarefas cotidianas, isso é uma política do governo federal, né, que tem estimulado a compra de automóvel. Eu não sou contra, mas eu acho que tem que ser avaliado o impacto sobre a vida cotidiana das pessoas, né? Políticas tímidas ou ineficazes para atender o transporte a pé e o não motorizado, né? Aqui em Niterói agora a gente tem uma política, o Marcolino mostrou, né, de atendimento, que eu acho que ainda é tímido, mas de qualquer maneira, de atendimento à questão da bicicleta, né? Ainda tímido, né? Mas
Para o transporte a pé, não. A circulação do pedestre em Niterói, como em todas as cidades brasileiras, é de péssima qualidade, porque as pessoas não sabem dimensionar passeio para os pedestres. A gente só sabe dimensionar, e eu falo isso porque eu ensino meus alunos. Essa semana eu estava dando aula de sistema viário, né? E eu sempre falo isso, né? Nós só aprendemos a dimensionar para o automóvel, nós não aprendemos a dimensionar para os pedestres. Isso são os arquitetos, os engenheiros que são mais pragmáticos ainda, né? Esses, então, só pensam na calha viária, no fluxo de veículos, etc, etc. Isso não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva, né? A ausência de políticas condicionam o adensamento de áreas, a capacidade de circulação das vias e do meio de transporte, ou seja, não dá para pensar só na calha, nós temos que pensar o que vai acontecer em torno da calha, né? Quando você faz uma política qualquer de implementação de alguma atitude em relação ao transporte, né? Tem um exemplo em São Paulo assim, fantástico, né? Que é um exemplo assim, pessoal, né? Em Jabaquara, né? Que não tinha metrô, os terrenos eram extremamente desvalorizados, e aí veio a notícia do metrô, né? E aquilo se modificou totalmente, né? Então, antes da estação começar a funcionar, né? Ela já estava no seu nível de saturação de projeto, né? Aliás, isso aconteceu com a ponte Rio-Niterói também, não é? No dia que a ponte foi inaugurada, a ponte já estava com engarrafamento, né? Por quê? Porque essas ações levam a induções de tráfego, né? Bem, não sei se ainda tenho, quanto tempo eu tenho, eu estou terminando, né? Pode passar. E agora algumas diretrizes gerais para o enfrentamento dos problemas de mobilidade urbana na região leste metropolitana e em Niterói, e eu espero que depois no debate a gente possa ir detalhando essas coisas, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é parar de pensar com a cabeça do século XIX, como eu falo para meus alunos, e fazer urbanismo do século XXI. Né? Para isso, evidentemente, existem injunções políticas, injunções econômicas, etc., mas eu acho que as piores são as injunções culturais, né? Então, eu acho que tem que existir uma mudança radical na priorização dos meios de transporte. Priorizando o quê? Primeiro, o transporte a pé. Segundo, o mais confortável possível, para a pessoa ficar com vontade de mudar de modo de transporte, do a pé para outra coisa que não seja o seu próprio automóvel, tirar o automóvel da garagem, né? E ir embora porque está chovendo e a rua está alagada e o ônibus vai jogar água em mim quando estiver no ponto, etc, etc. São nossos problemas da vida cotidiana, né? Segundo, não motorizados, né? Bicicleta, skate, seja lá o que for, né? Acho que a gente pode incluir bicicletas elétricas nesse não motorizado também, né? Apesar de ser uma discussão por causa da velocidade, etc, né? Depois, transporte de massa, que não passa, evidentemente, pelo ônibus nem por BRT, porque BRT, quer dizer, faixas exclusivas para ônibus não geram viagem suficiente para se dizer que se está fazendo transporte de massa, né? Finalmente, transporte coletivo, que seria o complementar ao transporte de massas, e tem que ser pensado assim, aí pode ser ônibus ou van, depende da densidade que a gente tem. Nessa urbanização dispersa que nós temos, a van é uma solução razoável para áreas de baixa densidade, né? E, finalmente, né, os motorizados, ali está repetido, os motorizados privados, são moto ou carro. Para mim, no mesmo nível, não importa se é moto ou automóvel, porque o problema que elas causam é o mesmo, né? E a moto, em relação ao que ela transporta, ela consome mais do que o automóvel, se a gente parar para pensar, entendeu? E polui mais também, né? Fora os problemas que a gente tem, não é, de circulação que ela causa, né? Então, em suma, os dois estão no mesmo patamar, não adianta a gente pensar num no outro, né? Segundo, né, e isso é importantíssimo, né, implementação de legislação urbana que condiciona a densidade à capacidade das vias e dos sistemas de transporte, né? Ou seja, né, a gente tem que equacionar o sistema de transportes junto com planos diretores, planos regionais, planos locais, etc, etc, né? Estimulando o quê? Empreendimentos que conciliem moradia e trabalho, né? E políticas que facilitem o acesso sem necessidade de deslocamento, ou seja, que as pessoas possam se comunicar sem precisar se deslocar, né? O que já é uma prática razoavelmente utilizada na Europa, menos um pouco nos Estados Unidos e muito pouco utilizada aqui. A gente aqui é obrigado a se deslocar para tudo, podendo resolver, de repente, em casa o problema, né? E essa política não é vista como um problema de acesso, nem de sistema viário, é vista como uma coisa totalmente separada, de comunicação, em suma, né?
mas ela segura as pessoas em casa. Adoção de sistemas tronco-alimentadores regionais e municipais com terminais modais, ou seja, não adianta a Prefeitura de Niterói fazer um sistema tronco-alimentador se você não tiver um sistema tronco-alimentador pensado junto com a Prefeitura de Niterói para a região leste metropolitana toda, e como um todo, e para a região metropolitana como um todo também. E existe alternativa para isso. Eu orientei um trabalho que foi premiado no concurso CB da monografia da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que era a integração barca-trem no entorno da Baía de Guanabara. E pensava, quando você tem pouco fluxo de pessoas, você trabalha com ônibus, você aumenta o fluxo, você substitui o ônibus na calha pelo VLT. O sistema tronco-alimentador ele permite que você faça essa mudança. E, finalmente, uma mudança radical das políticas que implementam melhorias no sistema viário em detrimento da mobilidade urbana dos cidadãos. Ou seja, a gente fica tentando resolver gargalos, e eu vejo que a Prefeitura de Niterói, há anos ensaiando, tem um gargalo, vai lá e resolve. E para mais adiante. E, normalmente, esses gargalos é pior, eles criam indução de tráfego. Então, já que o Marcolini citou a Via Orla e a Via 100, já tinham me perguntado ali, eu pessoalmente sou radicalmente contra, e eu vou dizer por quê. Porque ela vai criar uma indução de tráfego que eu acho que não foi avaliada pela Prefeitura quando fez essa proposta. As pessoas vão continuar circulando de carro e elas vão aproveitar esse caminho como o caminho mais curto possível para chegar na região oceânica de Niterói. E essa via vai ficar congestionada e os alunos da UF, que essa via vai passar logo aqui atrás, não vão mais conseguir ter aula direito. Então, a proposta que parece que está se encaminhando, hoje já foi discutida lá no Conselho Universitário, é que essa via seja liberada para transporte a pé e transporte de bicicletas. E com isso eu concluo aqui minha fala, espero não ter passado muito tempo. Bom, vamos começar com as perguntas. Eu vou pedir para quem quiser fazer pergunta, vir até o microfone e eu repasso para os convidados. Boa tarde a todos os componentes da mesa. Tudo bem. A todos os componentes da mesa, a todos os espectadores do debate. Meu nome é André, eu sou estudante daqui da Faculdade de Letras. Não vou dizer muito da minha área política, porque a questão aqui que eu tenho para levantar é muito mais pessoal do que de qualquer outra vertente, Aproveitando que está o subsecretário de Transporte e o representante da Nititrans, eu vou primeiro fazer a pergunta que é mais direcionada ao subsecretário. Se eu não me engano, há 15 dias atrás, o governo do Estado arquivou os projetos de estação Barcas São Gonçalo, Barra, tal. E o que acontece é, quando eu vi o desenho do novo terminal rodoviário, que vai fazer a integração Barcas, metrô, ônibus, eu fiquei analisando o seguinte: por que os meios de comunicação falam Araribóia, Itaboraí e não fala o contrário, entendeu? Entrou nessa questão do afunilamento, da conjunção de usuários que vai sobrecarregar a estação das Barcas, sentido Niterói-Rio. A questão é a seguinte: como também o Marcolini falou, desculpa ter intimidade, falou há um tempo atrás, usou ainda agora, realmente a questão do contorno, eu que faço esse caminho todo dia vejo que recebe as duas faixas, de quem vem lá Manilha, tal, até o centro de Niterói, e ainda as faixas do viaduto do contorno, que também é um afunilamento. Moral da história, será que não foi um pouco equivocado essa questão do arquivamento da estação São Gonçalo, Praça 15, ela que já é um projeto da década de 70, se eu não me engano, enquanto isso, a estação Charitas, Praça 15, que é bem mais nova, já foi feita? É só essa pergunta que eu tenho para fazer. Obrigado. Vou pedir ao Alexandre para fazer parte da mesa aqui, mas eu vou já até fazer alguns comentários. Alexandre, por favor, faça parte com a gente aqui.
De fato, esse terminal foi arquitetado, inclusive foi o arquiteto Oscar Niemeyer que fez o projeto, é um belo de um projeto. Hoje ali vai integrar o metrô, a nova estação de barcas e o novo terminal de ônibus. E uma integração total dos 3 modais. É um projeto que tem a ver com o transporte público, foi muito comentado aqui, nós temos que ter integração mesmo dos modais, e de fato isso vai trazer uma melhoria para o sistema. Mas também a chegada desse terminal aqui, lógico, vai depender do nosso investimento no sistema de barca para trazer esses 1.800 passageiros que chegarão num trem de metrô e, logicamente, nem todos irão para o Rio, mas grande parte vai para o Rio com embarcações com capacidade de 2.000 passageiros. Esse é o nosso estudo, esse é o investimento que o Estado vai fazer. Seria isso em relação ao metrô, né? Correto? Em relação ao terminal de barcas de São Gonçalo. São 2 modais, ou seja, o governo do Estado teve como meta investir no sistema de metrô. Não é que futuramente o sistema, uma estação de barcas em São Gonçalo não seja viável. Nesse momento, o governo do Estado teve como prioridade investir no sistema de metrô, até porque o investimento numa estação de barcas lá em São Gonçalo teria que ter um investimento grande de dragagem. Isso traria 2 investimentos de alto valor para o mesmo, e também concorreria um com o outro. É o que eles sempre discutiram na nossa secretaria lá. Nossos técnicos lá informam que o Sebastião, nesse momento, onde se faz o sistema de metrô ou investe no sistema de barca, acabam concorrendo com o outro. Isso trazia um prejuízo para um dos dois, ou para o sistema de barcas, um prejuízo para o sistema de barcas, ou para o sistema de metrô. Essa é a informação, é a orientação que nós temos lá do nosso técnico. Eu vou passar aqui para o meu amigo Veloso, até para ele também trazer alguma informação com mais detalhe, que ele é engenheiro naval e tem um conhecimento grande. Bom, André, a tua pergunta foi basicamente o seguinte: gente, se eu posso fazer um transporte hidroviário São Gonçalo, Rio, para que eu vou trazer esse cara até Niterói, congestionar Niterói para levar ele para o Rio? Basicamente, a tua pergunta foi essa. Bom, a visão era essa há 20 anos atrás. A solução era essa. Vamos fazer lá no Gradinho alguma coisa, levar ele direto para o Rio e não congestionar o centro de Niterói. Maravilha. Só que o seguinte, Niterói cresceu nos últimos anos o dobro da ponte, desde que a ponte foi inaugurada. São Gonçalo multiplicou por 4. Uma estação lá no Gradim não ia mais resolver o problema da população de lá. A solução foi atropelada pelo crescimento da cidade. E nisso apareceu uma solução mais confortável, mais eficiente e mais barata para o povo de São Gonçalo, que é um metrô de lá até o Rio. Aí você me diz, espera aí, Veloso, tem algo errado. Se esse metrô vai pegar 350 mil pessoas, jogar na Praça Araribóia, isso vai me tumultuar Niterói, do mesmo jeito, não vai me resolver. Se fosse só esse metrô e não tivesse um sistema de barcas novo, concordo contigo. Mas em paralelo com essa linha 3, que vai desaguar 350 mil pessoas na Praça Araribóia, tem um novo sistema de barcas que vai levar uma capacidade muito maior para o Rio. Pra você ter ideia, ele vai chegar num novo terminal no 2º piso, que o metrô é elevado no 2º piso, não vai nem descer de piso, ele vai continuar no 2º piso e entrar direto numa barca pela convés superior. Nós estamos colocando no sistema um projeto de 7 embarcações de 2.000 passageiros, mais rápidas que os atuais catamarãs, maiores e mais confortáveis. Vai ter uma saída de 2.000 passageiros a cada 5 minutos. Isso dá 24.000 passageiros hora. Para você ter uma ideia, barcas hoje, num dia normal, leva 12.000 passageiros hora. Horário de pico, tá? É o que interessa para a gente, é o horário de pico. Agora, com esse problema da ponte engarrafando, as pessoas vindo para cá, está chegando a 14 a 16.000 passageiros por hora. Esse sistema vai levar 24.000 passageiros por hora sentados, com ar-condicionado, com a viagem rápida. Então, a solução que foi feita, abandonando a ideia original do Gradim Praça 15, foram por 2 coisas. Uma, que esse sistema agora é mais rápido, é mais barato e é mais confortável. Isso é imbatível. E segundo, no Gradim tinha que fazer dragagem.
E isso é um custo absurdo. Infelizmente, ali no Gradinho, eu conheço muito bem aquela área, o pessoal chamava lá Praia da Gasolina, aquela região dali, é raso. E dragagem ali ia ter que ser constante, o custo ia ser muito alto. A solução foi para melhoria de qualidade do povo de São Gonçalo. Só aproveitando para dar uma questão aqui, foi colocado que 40% de quem vem de São Gonçalo pega as barcas. Com esse novo sistema de metrô e o novo sistema barcas, esse percentual vai aumentar. De 40% vai pular para 60%. Daqueles 350 mil por dia, 60% vão vir de São Gonçalo e vão direto para o Rio. E isso vai desafogar a ponte. Desafogando a ponte, quem mora em Niterói e quem vem todo dia sabe, o trânsito de Niterói muda. Que basta a ponte soluçar, Niterói para. Então, a ponte desafogando, desafoga todo o sistema. E aí eu concordo com o professor quando diz, ônibus não é transporte de massa, ônibus é sistema alimentador. Transporte de massa é um metrô decente, é um sistema barcas melhor. Aí sim, é qualidade. Foi por essa mudança, tá? Alô? Então, eu me inscrevi para fazer mais uma pergunta. Você mesmo colocou, Marcolino, que ia tocar num assunto que seria polêmico aqui dentro da universidade. Mas assim como o Werther rapidamente comentou, que ficou feliz após essa afirmação, que a Via Orla seria mais... ela não teria função viária alguma, né? Seria uma função turística e tal. Queria saber a sua opinião sobre... Hoje a gente teve o Conselho Universitário da UF, no qual se aprovou que, em acordo, né, que vai apresentar uma contraproposta à Prefeitura que seja construída uma ciclovia, apenas uma ciclovia, um calçadão, com permissão dando essa permissão à cidade por 30 anos, renováveis por mais tantos anos. E daí eu penso, se a função de fato não seria só viária, como foi colocado, eu queria saber a opinião da Prefeitura. Como é que ela vê essa contraproposta da UF e se isso resolveria o problema, né, desse imbróglio todo. Outra questão é sobre o que foi colocado na apresentação do subsecretário, sobre a questão das bicicletas, né, que um dos empreendimentos, né, dos projetos foi do bicicletário, das barcas e tal, mas é só um comentário, porque hoje em dia, para você pegar uma bicicleta de barcos, melhor do que ter um bicicletário, você poder levar a bicicleta nas barcas, você ir de bicicleta no Rio, pegar a barca de bicicleta e continuar aqui. Mas para você fazer isso, tem que pagar a sua passagem mais R$4, né? Queria saber como que a gente... Que incentivo é esse? Então, como é que a gente poderia resolver isso também? Bom, a respeito da Via Orla, eu vejo que, na verdade, a função da Via Orla é você integrar melhor a universidade com a cidade. Acho que isso é muito importante. Acho que o campus da universidade aqui, ele é muito isolado da cidade. No meu entender, uma integração maior da cidade com a universidade, no meu modo de ver, é muito positiva. E a via... Eu, particularmente, eu não gosto dessa solução de apenas ciclovia e pedestre e tal. Acho que é melhor do que nada, mas não é o ideal. Hoje, essa coisa de você separar o uso, isso é um conceito, estou até entrando em searas aqui que não são muito a minha, mas são conceitos do modernismo e tal, de que você separava vias exclusivas para o trânsito rápido, vias exclusivas para pedestre, vias e tal. Esse tipo de solução não deu certo em lugar nenhum. Aonde você fez via de pedestre e tal, isso não está funcionando mais. As vias acabam ficando muito isoladas, ficam muito desertas e acabam ficando perigosas. Então,
Hoje, um conceito que eu aprendi até com o pessoal lá dos canadenses, né, da bicicleta, e trouxeram o conceito de vias completas. Ruas completas são aquelas ruas que têm espaço para todo mundo, que tem espaço para o carro, que tem espaço para a bicicleta, tem espaço para o pedestre, mas cada um no seu espaço, mas sem conflito. E, na verdade, você com uma via de trânsito lento, essa via orla tem que ser uma via com trânsito lento, aqui pela orla e tal, combinando todos esses usos, com o uso do automóvel, com o uso da bicicleta e com o uso do pedestre, no meu entender, na minha opinião, é a melhor solução. Agora, acho que a solução que você propõe é melhor do que nada, né? Mas a solução melhor seria essa. Eu não vejo... Sim, acho que é uma proposta pior do que a proposta que a Prefeitura fez para a universidade. Mas a polêmica, eu não queria entrar nessa polêmica. Por quê? Porque a via completa, ela integra melhor. Ela integra melhor. Quando você quiser vir para a universidade, você não quer pegar o trânsito, que você pode vir pela coisa. Ninguém que quiser ir para a região oceânica ou para Icaraí, que quiser o trânsito mais rápido, vai passar pela via orla, porque vai ser uma via de trânsito lento. Vai usar exatamente a via 100, que seria uma via de trânsito, não uma via de trânsito rápido. Na verdade, eu sou radicalmente contra qualquer via de trânsito rápido, vias segregadas e tal. Por isso, Werther, quando você fala da quantidade de sinais que tem em Niterói, eu acho um dado muito positivo. Quanto mais sinal, melhor. Porque quando você coloca sinal, você interrompe o fluxo rápido e você cria possibilidade do pedestre atravessar a via. Então, aliás, é uma briga que eu tenho muito grande lá. Eu quero botar muito sinal mesmo, porque eu defendo o pedestre. O sinal é sinal para o pedestre, né? Essa via 100, então, ela também não seria uma via de trânsito rápido, seria uma via de trânsito mais livre e ela absorveria o trânsito que hoje corre pela Coronel Tamarindo. Não atrairia mais trânsito. Na verdade, o nosso projeto não visa escoar o trânsito por aqui. O nosso projeto visa o trânsito do centro da cidade, o trânsito da ponte e tal, não trazer pelo litoral, trazer lá quando a gente pretende criar o binário, Gavião Peixoto, Mendes Sá e Roberto Silveira. Ali nós colocaríamos o trânsito que vai na direção de São Francisco, na direção da região oceânica e tal, por ali. E não... É claro que essa alternativa litorânea e tal é uma alternativa importante, mas ela não é prioritária. Eu acho que não viria... E a via 100, ela teria mais ou menos a mesma capacidade que hoje tem a Coronel Tamarindo. Então, ela não teria muita... alternativa. E ela desafogaria muito a Coronel Tamarindo, que é onde ocorre realmente o lazer da cidade, onde ocorre restaurantes, você tem a vida, na verdade, inclusive os estudantes aqui da universidade e tal, circulam até muito mais pela Coronel Tamarindo, onde tem os bares, a via e tal, do que aqui pelo fundo, aqui por trás da Cantareira. Então, essa é a alternativa, que é a alternativa até... É muito antiga, né? A alternativa do projeto que foi feito na época lá do Raimundo Padilha, em que Niterói tem essa mania de sempre copiar o Rio, né? Niterói quis fazer o Rio, fez lá o aterro do Flamengo, e aqui fizemos lá o nosso aterro aqui na Praia Grande e tal. E que tinha exatamente esse objetivo de fazer essa ligação litorânea da cidade. Mas não vejo absolutamente a intenção de fazer essa ligação, de você escoar um trânsito maior, até porque vai encontrar um gargalo lá na Itapuca e que nós não vamos mexer naquilo. Então, você não tem maior capacidade. Itapuca está limitado ali, é aquele trânsito de Itapuca. Então, o trânsito que passa pela Itapuca é o trânsito que vai passar por aqui, que já passa hoje e que vai continuar passando, que é o trânsito de volta de quem vai mais para Icaraí mesmo. Quem vai para a região oceânica e tal, nós temos que encontrar outras alternativas, melhorar lá a Garganta, o Viradouro, outras alternativas da ligação. Um grande problema de Niterói, eu acho que o Werther colocou muito bem,
isso, que é o espraiamento da cidade na direção, principalmente de Maricá. Maricá é a cidade que mais cresce na região metropolitana. E o crescimento de Maricá tem um impacto em Niterói enorme, né? Porque todo mundo pega seu carro e vem aqui para Niterói. Então, essas pessoas que circulam, quer dizer, o trânsito, esses problemas do trânsito de Niterói, não é apenas do morador de Niterói. Se Niterói fosse só os nossos 480 mil habitantes, nós não teríamos problema nenhum. Mas não acontece que nós recebemos um trânsito enorme que vem de São Gonçalo, de Itaboraí, da região leste, como o Werther colocou muito bem, da região leste metropolitana, e esse crescimento horizontal, acho que temos que trabalhar muito isso. Eu acho muito positiva. Quero até dizer que eu gosto muito do debate e não me aborreço absolutamente com críticas. Acho que crítica, quem está no governo tem que receber crítica mesmo. E vir aqui na universidade, esse debate entre quem está no governo e quem está na universidade, que tem mesmo esse papel crítico, até falava com o Werther antes, se eu não fosse criticado aqui, eu ia ser muito decepcionado, né? Temos que ser criticados, e isso é muito positivo. Acho que as observações que o Werther aqui nos fez, foram muito interessantes e tal. Eu acho que estimular esse debate é muito bacana, fico muito feliz com essa oportunidade de a gente ouvir as críticas, e ouvindo as críticas a gente pode, de repente, corrigir alguns rumos e tal. Mas com relação a esse projeto polêmico daqui da universidade, o que eu vejo é isso, não vejo problemas nessa via orla. Acho que ela seria muito positiva. E essa questão de você recuperar a orla da cidade é muito bacana. O Rio de Janeiro não tem isso, porque o aterro ele não tem uma via orla, ele tem uma via rápida, lá, que era a solução que se dava, uma via rápida do aterro e tal. E hoje, você está no Rio de Janeiro, você não consegue enxergar a Baía de Guanabara. Aqui em Niterói nós temos essa felicidade. E eu queria ter essa via orla para poder pegar, no dia que sair e tal, passeando com minha filha e tal, passeando por toda a orla da cidade e tal. Ela tem muito mais esse caráter e tal. E acho que a solução, permitindo o automóvel também numa via de trânsito lento, eu acho, na minha opinião, é a melhor solução. Sobre o uso de bicicleta nas barcas. Nós já havíamos pedido o diretor da barca que liberasse o uso de bicicleta. Eles alegaram que, devido ao número pequeno de embarcações e a demanda grande de passageiros, a bicicleta normal traria um prejuízo. Obviamente, nós temos que pedir também, nós não podemos impor nada à barca, porque é uma concessão, ela tem as regras dela contratuais que tem que cumprir. Eu vejo, de vez em quando, algumas bicicletas dobráveis. Essas bicicletas dobráveis não são cobradas. Então, são caras. Mas a passagem não é cobrada. Então, eu entendo que, de fato, são caras, mas... O ideal que... E o Veloso falou muito bem. Nos novos projetos, nas novas embarcações, com capacidade para 2.000 pessoas, obviamente terão espaço para bicicleta. Nesse momento, infelizmente, é a informação que o operador de barco nos passa. E, repito, nós não temos também o condão de impor. Nós temos que negociar e tentar, da melhor maneira possível, conseguir isso. Eu vou pedir aqui, o Werther, logicamente, que eu estou vendo aqui, que o senhor é diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E esse projeto de bicicleta, eu aprendi isso lá também. Nós fizemos o primeiro plano diretor de transporte não motorizado do Estado de Janeiro. Uma coisa que me chamou a atenção, que foi falado muito bem, para a gente incentivar o uso da bicicleta, aí são vocês arquitetos que daqui para frente, no nosso passado a gente também não incentivava isso, acredito, eu não sou arquiteto e não sou professor de arquitetura. A nossa calçada era projetada de uma forma bem sem lógica, né? Ou seja, sem forma... Esse plano diretor dá as medidas, dá a forma correta de se construir uma calçada que traz para a gente, cidadãos, a liberdade maior de transitar e incentivar também o uso do andar a pé. Então, podemos também trazer para vocês aqui, repito, é um plano diretor no qual está passando as regras, que não era passado no passado, de repente, para os alunos, para os professores de arquitetura. Hoje, como nós temos que pensar nossas calçadas e nosso futuro dessa forma, eu acho que as ações futuras dos arquitetos têm que ser projetadas assim, seguindo as regras e as normas das calçadas públicas. Logicamente, também ter o poder público municipal uma cobrança efetiva em relação a isso. É um ponto que me chamou a atenção e que o Marco Lemos falou nesse sentido também. Esse plano diretor de transporte motorizável não é só incentivar o uso da bicicleta, mas também a política pública do caminhar, do andar a pé, mas também com uma calçada que é efetiva, dê aos senhores, às senhoras, todo cidadão
a liberdade de ir e vir sem obstáculo, de uma forma correta, para não atrapalhar o nosso ir e vir. Boa noite. Eu acho bastante interessante o debate, principalmente a respeito da questão viária, mas está me preocupando um pouco porque eu não estou vendo uma real preocupação na maneira que o professor colocou, porque a gente continua não dando prioridade ao transporte alternativo e ao transporte de massa. O senhor até acabou esquecendo de falar da ciclovia. Assim, o senhor apresentou toda a questão das estradas, etc., esqueceu de falar das ciclovias. Então, eu não sei se é prioritário realmente isso, porque, assim, quando o senhor falou que a ciclovia não é mais segura que a faixa, ou seja lá o que for, eu não consegui entender. Me preocupou bastante, assim. O senhor já andou de bicicleta na Alameda, por exemplo? Não, rapidinho. Porque, assim, construir uma ciclovia pela orla, ali por Icaraí, não é uma forma de transporte, é uma forma de lazer. Então, se a gente não conseguir fazer com que o transporte alternativo chegue à Zona Norte, não é útil. A outra questão que me preocupou foi quando o senhor falou de recuperação da orla. A via orla seria recuperar a orla. Mas você recuperar a orla construindo uma estrada, por que não plantar árvore para construir uma ciclovia? Passear com a sua filha ou qualquer um passear por ali, abre a universidade e coloca seguranças, melhora a questão de segurança, né? A luta contra a violência é importante também. Porque eu não vejo recuperar a orla construindo uma estrada. Eu sou biólogo, então eu não consigo ver, não consigo enxergar isso. Eu acho que a gente poderia recuperar a área de manguezal por ali, a gente podia construir uma ciclovia e uma questão, um calçadão com praças, uma área de lazer. Eu acho que isso, de repente, seria mais convidativo do que uma estrada. E eu queria saber também se existe um projeto de via orla, que eu ainda não vi, não consegui encontrar. E onde que eu consigo esse projeto? Ele está disponível onde? Porque a gente tem que discutir os impactos dessa via também, né? E para isso a gente tem que ter o projeto. Isso. Bem, estou vendo que o assunto realmente eu já esperava, que o assunto aqui fosse a via orla. Eu disse que eu não queria entrar nessa polêmica aqui, porque tenho muito respeito por essa universidade, fui formado, estudei aqui nessa universidade, fazia engenharia aqui na cidade e vinha todo dia de bicicleta aqui para a escola de engenharia. Morava em Santa Rosa, vinha de bicicleta todos os dias. Ando de bicicleta até hoje, adoro andar de bicicleta, sou um usuário desse sistema, sou entusiasta do uso da bicicleta, até um pouco exagerado nessa coisa. As pessoas me criticam um pouco de usar muito a bicicleta até. Mas primeiro sobre o plano cicloviário. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo é trabalhando. Não existe uma solução, quer dizer, a ciclovia é a melhor alternativa, ou a ciclofaixa é a melhor alternativa, ou a rota ciclável é a melhor alternativa. Isso eu aprendi com os canadenses que vieram aqui nos ensinar a fazer esse negócio, e principalmente com o Zé, como é que é o nome do Zé? Zé Lobo, que é um especialista nessa questão, que nós discutimos muito isso. Então. Na verdade, para cada local, quer dizer, na verdade, em todas as vias, você tem que ter o espaço para o transporte público, para o pedestre, para a bicicleta e para o automóvel também. Quer dizer, é o conceito que eu aprendi esse conceito lá no seminário que o Sebastião promoveu lá na Secretaria de Transportes, é o conceito de via completa. A via completa é exatamente essa, uma via que tem espaço para todos, até para o automóvel. Hoje, as vias têm espaço só para o automóvel, não tem espaço para mais ninguém. Eu acho que é um erro você cair no sentido contrário. Tem espaço para todo mundo, menos para o automóvel. É tão errado como você colocar apenas para o automóvel. O conceito de via completa é exatamente esse. Tem que ter espaço, cada um tem que ter espaço para todos, para todos os meios de locomoção. O automóvel existe, as pessoas andam de automóvel, vão continuar andando de automóvel, então nós temos que ter algum espaço para o automóvel nas vias que a gente vai fazer. Mas nós não podemos projetar a cidade
para o automóvel, como viemos fazendo nos últimos 50 anos. Nos últimos 50 anos, nós projetamos, nós todos, não só Niterói, mas todas as cidades, projetaram as cidades para o automóvel. E hoje está havendo uma revisão sobre todos esses conceitos que foram adotados durante tantos anos, de vias expressas e tal, de projetar a cidade para o automóvel, de não projetar a cidade para o automóvel, projetar a cidade, em primeiro lugar, para o pedestre, para o transporte não motorizado, para o transporte público e coletivo e para o automóvel também, nesta ordem de prioridade. Mas excluir o automóvel completamente é tão errado como você projetar apenas para o automóvel. Essa é a minha visão sobre a questão da Via Orla, entende? E acho que quando eu falo em recuperar a orla da coisa, foi porque eu sou muito velho. E eu conheci essa orla aqui do Graguatá, essa orla aqui, como era antes, quando ela tinha uma rua em que passava automóvel, passava o bonde que o Werther mostrou, o bonde do Canto do Rio, e tinha uma calçada, um cais, e tinha um mar. E era uma coisa linda, e que esse aterro acabou com isso. Hoje não é. A orla era na rua Coronel Tamarindo. Você andava pela Coronel Tamarindo, e ali andava no bonde, andava automóvel, andava bicicleta. De bicicleta não era muito bom não, porque era de paralelepípedo, é horrível andar de bicicleta em rua de paralelepípedo, né? Mas tinha uma calçada, e as pessoas andavam pela calçada e tal, e tinha um mar ali. Era muito bacana. Na verdade, a Via Orla é você refazer isso, já que você desmanchou tudo isso para fazer esse aterro, refazer isso lá na beirada da coisa, fazer uma nova orla da cidade e tal. Uma coisa que Niterói é uma cidade tão bonita, porque Niterói não perdeu a sua orla, porque esse projeto, felizmente, ele não foi feito inteiro. Tinha a ideia de fazer esse troço lá para até Icaraí, desmanchar lá a pedra de Itapuca, a pedra do Índio e tal, e fazer um aterro lá. Felizmente não foi feito isso. E nós temos a nossa orla ali, que é estreitinha, que dá engarrafamento de trânsito, que está um problema danado e tal, mas, por outro lado, é muito mais bonito do que o aterro do Flamengo, a nossa Itapuca ali, né? É claro que o aterro do Flamengo é muito mais rápido, você tem um trânsito muito melhor e tal, mas a nossa orla é muito mais bonita. Então, é por aí. Ele tinha feito uma outra pergunta também, né? O projeto, nós temos um projeto lá na Nititrans, a universidade também tem um projeto, essa Via Orla, na verdade, ela foi discutida aqui como uma discussão, uma contrapartida da universidade pela ampliação do impacto, que a universidade está crescendo, ela vai fazer mais um som de prédios e tal, e ela foi discutida uma contrapartida que a universidade daria para a cidade pela ampliação de toda a universidade, que vai atrair mais trânsito também, mais automóvel, vai atrair mais tudo e tal, com o crescimento da universidade. E é importante que a universidade cresça, não acho que tem que crescer sim, mas dentro desse espírito que existe hoje, de avaliação de impacto no sistema viário, quer dizer, o crescimento da universidade causa um impacto no sistema viário e como contrapartida pelo impacto que a universidade causa ao sistema viário, a universidade ofereceria a Niterói a Via Orla, que teria esse aspecto. A discussão é nesse sentido. Tá? Como? Lá no Nititrans a gente tem esse projeto. Temos, Elizabeth? Temos projeto lá, pode passar lá. Agora, a universidade aqui também tem, eu não sei como é que funciona aqui, como é que tem o departamento aqui como é que é a prefeitura do campus, né? Certamente a prefeitura do campus também tem. Por quê? Porque eu quero deixar claro que essa Via Orla e a própria abertura da Via 100 e tal, é uma contrapartida da universidade, de acordo com o projeto que foi discutido entre a universidade e a prefeitura, pelo impacto que os novos prédios da universidade causam no sistema viário da cidade. Foi colocado nesses termos. Então, não apenas o projeto da prefeitura, tem um projeto da universidade aqui também. Eu sou engenheiro e, como foi colocado aqui, engenheiro tem mania de ser pragmático. E sobre ciclovia e ciclofaixa,
eu acho que... Não vou nem olhar para o Canadá, vamos olhar aqui para o Brasil. Se você andar em Guarujá, Santos, eu nunca vi uma cidade no Brasil que usa mais bicicleta do que as duas. Para você ter ideia, a travessia Guarujá-Santos passa 1.400 bicicletas por hora. É o uso intensivo de bicicleta e é Brasil, não é Canadá. Aí você olha o mapa de ciclovias de Santos e Guarujá, são poucas ciclovias. A grande massa é ciclofaixa. Porque a ciclovia, ela tem muito sentido onde tem um movimento intenso de bicicleta. Ciclofaixa garante você sair lá da sua casa, longe da grande ciclovia e chegar lá. Dá uma olhadinha no mapa de Santos e do Guarujá. Você vai ver que a grande maioria é ciclofaixa. E dá certo. E é Brasil, não é Canadá. Em relação ao estacionamento, é uma questão municipal. Tanto do município é uma decisão municipal. Do município de Niterói, do Rio, de Maricá, de cada cidade. Mas, mundialmente falando, em relação ao estacionamento, hoje está sendo retirado a implantação de estacionamento. É o caso do Rio de Janeiro, estão diminuindo o número de estacionamento na Europa, nos Estados Unidos. Por quê? Na cadeia de meio de transporte, o carro é o último. Então, quanto menos incentivar o uso Mas os projetos estão sendo... o que a tua empregada falou muito bem. Ela pega uma van lá no São Gonçalo, faz a integração no Rio e vai para a Barra da Tijuca. Futuramente, ela vai pegar o metrô, vai soltar aqui, vai levar 15 minutinhos de São Gonçalo, 20 minutos de São Gonçalo até aqui, vai pegar uma barca, vai levar 5 minutos, 10 minutos, e vai integrar lá no Rio com a linha 4, ou seja, vai pegar o metrô na Carioca e vai soltar na Barra da Tijuca. Então, integração. Metrô, barcas e metrô. Eu sei, mas a integração é isso, é facilitar a integração dos modais. E eu fico até feliz de saber que a senhora está discutindo a linha 4 do metrô, nós estamos discutindo o percurso lá. Então, já se começou a linha 4 do metrô, eu sou presidente da Rio Trilhos, inclusive faço parte lá da obra do metrô, é uma obra que teve início, antes discutia o projeto, hoje nós já estamos executando o projeto, logicamente, uma alteração ou outro traçado é importante que seja discutido com a população, e está sendo, mas nós estamos discutindo já um projeto em execução, ou seja, um projeto que já é realidade, que é a linha 4 do metrô, e que lá na frente vai ser integrado com o BRT, que é uma obra do município. É o BRT. O BRT vai integrar com o metrô da linha 4, lá na Barra da Tijuca, e... Não, você... Vai integrar com a estação. Isso. Estação lá na Barra da Tijuca, Alvorada. Uma integração do BRT lá, que está sendo feito pelo município, a obra do BRT do município, integra com o metrô da linha 4. Então, uma integração total de modais. Mas o projeto é esse, o projeto conceitual é esse do BRT da cidade do Rio de Janeiro, com a linha 4 do metrô, que é feita pelo Estado. Em relação à existência ou não de ciclovia junto com a obra do BRT, eu acredito que tem. Eu não estou... Lá na Secretaria existe outro subsecretário, que é Delmo Pim, que está responsável pelos projetos do BRT. O projeto do BRT da Avenida Brasil foi feito pelo governo do Estado, nós repassamos para o município. Nosso projeto do BRT da Avenida Brasil, que foi financiado pelo Banco Mundial também, existe projeto de ciclovias e bicicletário. O do município do Rio de Janeiro, eu não posso lhe afirmar nesse momento, porque eu não participei, vou até confirmar com o Delmo Pim, que é outro subsecretário existente lá na nossa secretaria, até porque nós temos uma sintonia lá com o Alexandre Sansão, que é o secretário municipal de transporte, para confirmar a existência ou não de ciclovia na obra do BRT. Certo? Então, nesse caso, eu não posso... Eu acredito que tem, até porque a cidade do Rio está sendo pensada dessa forma. E um outro ponto que eu acho que eu acho de suma importância, que está fazendo um sucesso enorme na cidade do Rio de Janeiro, é aluguel de bicicleta. Então, a novidade aqui, ó, vai trazer para Niterói. Está sendo um sucesso, você passa em Copacabana, você passa lotado das bicicletinhas amarelinhas, cor de abóbora, então, os terminais estão todos vazios, sinal que, de fato, dessa vez pegou mesmo e está trazendo um benefício. É um incentivo a mais do uso da bicicleta. Então,
Então, só para finalizar, então, em relação ao estacionamento da cidade do Rio de Janeiro, compete a cada município, a cidade do Rio de Janeiro, definir os locais de estacionamento, mas hoje estão diminuindo o número de estacionamento para incentivar o uso do transporte público. É o BRT da cidade do Rio de Janeiro, feito pelo município, eu não tenho conhecimento efetivo se tem ou não a ciclovia, eu acredito que tenha. E a linha 4, fico feliz de saber que nós estamos discutindo uma obra que já está em execução. E em relação à integração, eu penso igual a senhoras que é necessário ter a integração dos modais. Eu acredito que tenha respondido aí os quatro pontos.